Bom dia, bom dia. Então vamos dando seguimento, Risse. Segundo vídeo, para quem não me conhece, meu nome é Eliel. E como a gente terminou o vídeo anterior, deixando as pessoas na expectativa do vídeo sobre a nova ferramenta que a gente desenvolveu o ano passado, inclusive, e vem sendo muito usada, né, trazendo a nossa teoria para o número, validando o que a gente fala sobre o consórcio a título de aquisição de poupança e de investimentos, Ricieri. Vamos então ao que interessa, Eliel. A grande pergunta, antes da gente cair nos números, e que a planilha traz para nós, e de novo, o que vende, o que transforma o consórcio em algo atrativo, Eliel, não é a planilha. É a forma como eu consigo interpretar os números que ela me traz para conseguir mostrar o quê? Que aqui está a cereja do bolo. É onde o cliente olha e diz assim, é nessa hora que tem o PI, né? Porque eu posso estar falando para ti de consórcio e tu diz assim, entendi, não imaginava que dava para fazer tudo isso, mas não quero. Mas eu posso estar falando contigo sobre consórcio e quando eu termino a explicação, tu olhar para mim e dizer assim, ó, puta que pariu, como que eu não enxerguei isso antes? E essa é a função da planilha. O que a planilha faz? E dentro disso entra o que a gente falou no vídeo anterior, né? O porquê consórcio, né? Fazer sentido. Agora eu sei o porquê que eu tô fazendo. Agora eu sei. Um consórcio, porque, né? como o gaúcho fala, né? Agora tu veio. Era isso que eu precisava ver. É isso aqui que eu quero. É realmente o que tu tinha me explicado. É isso aí. Então vamos lá. O que a planilha, num primeiro momento, ela diz? É óbvio que ela vai trazer aqui informações sobre a aquisição, sobre a alavancagem, sobre a aplicação, tudo isso. Mas, pegando primeiramente o consórcio a título de investimento, o que ela faz? O que vale mais a pena hoje? O Eliel faz um consórcio comigo, escolhe o valor do crédito, segue pagando as parcelas e sabe lá Deus quando, Eliel, tu vai contemplar. Mas no momento que tu contemplou, eu vou dizer para ti assim, eu compro esse crédito para ti. Tu vai vender esse crédito para mim e vai obter um lucro sobre essa venda. Tranquilo? E não é a questão do crédito, né? É a questão do quanto eu posso pagar. De quanto Primeira definição é quanto eu estou disponível, quanto eu tenho disponibilidade de pagamento, que não irá afetar o orçamento, né? É isso aí. Mas a grande pergunta que fica é a seguinte, será que vale a pena fazer isso para ter uma rentabilidade? Acho que a gente vai ver agora isso, né? O que vale mais a pena? Fazer o consórcio, então, esperar ser contemplado para obter o ganho, o rendimento da venda da carta contemplada? Ou vamos fazer o seguinte, a gente não faz o consórcio. Eu pego o mesmo valor de parcela e coloco lá numa aplicação de renda fixa. O Eliel vai escolher uma aí. O que vai ter mais rentabilidade ao longo do tempo? Vamos enxergar aqui? Bora para a planilha. Bora. Então vamos lá. Uma coisa que a gente precisa ficar atento é que nós temos 4 informações que a gente precisa olhar aqui. A primeira informação é o consórcio, a carta de crédito que a gente vai escolher. A segunda informação é o comparativo. Bom, estou comparando o consórcio ao quê? E aqui, para a gente facilitar, vamos evitar dizer, mas eu quero comparar com LCA, LCI, com poupança. Investimento convencional ali. O que importa para nós não é o nome do bichinho. É o quanto ele rende. E o número 3 é o resultado desse comparativo. Por último, por nós sermos então um consultor, a gente vai estar dando uma ideia do que fazer com a rentabilidade, que é transformar aquele teu ganho talvez em uma previdência. Não estou dizendo que é para colocar o dinheiro na previdência, mas transformar isso em previdência. Podemos ir por partes? Vamos por partes, né? Vamos lá então. Vamos começar bem, vamos começar com o crédito do milhão, não? A nossa carta queridinha aqui, a carta do milhão. Então vamos lá, a gente faz uma carta de crédito de R$1 milhão, onde a gente tem uma taxa de 23%. Opa, a taxa é 22%, sim, mas é 22% mais 1% do fundo de reserva. Correção, eu posso estar colocando aqui, Léo, vou botar uma correção média aqui de 7,5%. Eu sei que hoje está um pouco abaixo, né, mas só para a gente colocar uma média dos últimos anos, entendeu? 7,5%. E nós vamos colocar aqui a contemplação. Então, vamos mais difícil. Mais difícil, sorteio. Por quê? Porque a gente pode estar estipulando a contemplação através dos lances, né? Ou dos lances embutidos, lances fixos. Parcela. Eu tenho aqui, então, a opção de meia ou cheia. Sempre meia parcela. Por quê? Porque o cliente vai estar investindo o menos possível. O prazo da carta de 1 milhão, 220 meses. E aqui vem o grande interesse. Qual seria o valor de retorno? Vamos botar a média, né? 20%. 20%.
Prazo de contemplação de Opa, é óbvio essa que é não. minha. Nós vamos começar o seguinte. Vamos dizer que o cliente vai levar 50 meses na nossa simulação aqui para ser contemplado. Um bom prazo, né? Até porque, assim, quando se fala de investimentos e a gente está trazendo o consórcio como investimento, eu converso muito com os vendedores, com a equipe, enfim. A gente tem que comparar consórcio com investimento, inclusive no tempo, né? Porque as pessoas aí do nada, consórcio demora, sim, mas se tu for fazer uma aplicação financeira, Quanto tempo? existe um tempo de vigência, existe um contrato que tu tem por trás disso, né? Para poder ter a rentabilidade. Para poder ter rentabilidade. Então, o consórcio também a gente leva nesse tempo. E muito bom ter colocado esse prazo, eu acho que fica um prazo bem bacana. Então, vamos lá, seguindo aqui. A partir do momento a gente vem para o número 2, que é onde a gente faz o comparativo. O que vale mais a pena, então? Fazer o consórcio ou colocar o mesmo valor de parcela numa aplicação? Detalhes aqui. Quando eu começo uma carta de crédito de 1 milhão, o valor de parcela está em 2.795. Por que a parcela final ficou em 3.733? Porque o consórcio teve uma correção anual. A cada ano tu vai ter uma correção, tanto na parcela quanto no crédito. Então o crédito daqui a 50 meses, ele vai chegar a um valor de R$1.335.000. E a parcela que estava em 2.795, 3.733. Só que agora a gente precisa fazer um comparativo. O que vale mais a pena? E aí nessa hora que eu sempre digo, né? Tudo que você disser será usado contra você no tribunal. Eliel, o que hoje uma renda fixa paga? Pra gente conseguir 1% aí, mês. Quanto é que tá a Selic, Eliel? Selic 10,75. Vamos botar aqui. 10,75. 10,75 ao ano seria a mesma coisa que nós está falando de um rendimento de 0,85 ao mês. A Selic, esse 10,75 foi ontem, né? Se eu não me engano, eu tava dando uma olhadinha. Ontem. Enfim, tá seguindo aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui por... Vamos botar um pouquinho mais? 1%. Olha lá, 12,75 que vai corresponder a mais ou menos 1,01% ao mês. Vamos considerar que isso aqui já é o rendimento líquido, já descontamos o imposto na fonte, certo? Reforçando que a comparação com o investimento não está capital aplicado, né? Parcela. Valor de parcela, sempre valor de parcela. Então vamos lá. Vamos para o número 13, então, aqui, que é a partir do momento que a gente faz o resultado do comparativo. O que vale mais a pena? Bom, após 50 meses, o cliente ele teria investido um valor em parcelas acumulativa de R$157.000, tanto no consórcio quanto numa aplicação, certo? O que acontece? A linha de cima é a linha do consórcio, a linha de baixo é a linha do investimento. Vamos na linha de cima, então, primeiro. Após 50 meses, tu sendo contemplado, se tu vender essa carta pelo valor do crédito atualizado de 20%, tu teria um retorno de R$267.000. Ou seja, como tu investiu 157, tu teria um lucro líquido de R$109.000. Comparando agora laranja com laranja, banana com banana, o que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes a gente pega, não é um erro, mas aquela conta no papel do pão, às vezes ela é um pouco simplificada. O que eu estou querendo dizer para ti com isso, Eliel? O Eliel investiu 40 e vendeu por 80. Eu concordo que eu consigo enxergar que eu tive 100% de lucratividade. Mas a grande questão é, em qual período? Então aqui o que a planilha faz, ela é conseguir transformar a tua lucratividade que tu teve com a venda, transformando isso em lucro líquido e transformando esse lucro líquido em juro ao mês, para eu poder fazer um comparativo justo. Uma aplicação de renda fixa. Sobre a parcela, na verdade, sobre, né? Parcela sobre o que tu pagou, e né? o que tu aplicou e vendeu. Então vamos lá. Se eu coloquei em parcelas um valor de 157 mil, tive esse retorno, né? Em 50 meses. Tive um retorno de 267. Ou seja, esse lucro líquido aqui seria a mesma coisa que eu tivesse uma aplicação que me pagasse 2,02% ao mês. Mas o Eliel, como meu cliente, disse que ele tinha uma aplicação que pagava para ele 12,75. Então vamos ver aqui. 157 mil daria R$200.000 após 50 meses. Tu teria um lucro líquido de 43, ou seja, tu teve um rendimento de 1,01. E aqui, Eliel, uma coisa muito interessante, a gente está falando 50 meses. Presta atenção agora lá no 202. E não vale reforçar que consórcio é 100% seguro, né? 100% seguro, eu digo até conservador. Exatamente. Então vamos lá. Estamos falando de investimento, para quem não usar os termos deles, né? Então vamos lá. E se eu baixasse para 36 meses? Olha aqui a lucratividade. Claro, vai ter um próximo vídeo
que a gente vai falar o seguinte, por que que tem pessoas que contemplam mais vezes e mais rápido? E aí eu pego o gancho do nosso primeiro vídeo, que foi no momento que eu disse, tu só vai ter acesso ao crédito a partir do momento que tu contempla via lance e via sorteio. Por que que algumas pessoas fazem uma análise errada, achando que sorteio é apenas sorte, exclusivamente sorte, Não conhecem a regra. e acha que agora ele botou um sal na minha... TDAH de novo. Agora ele bota... É nesse momento que o Eliel atrapalha o meu raciocínio e bota um sal na minha sobremesa. Porque elas usam a regra debaixo do braço. Não é aqui, mas mais pra frente a gente vai mostrar que para tu poder usufruir de tudo isso, tu precisa contemplar. Como que a gente faz para contemplar? Existem duas regras, e aqui eu queria deixar só um gancho, que é o seguinte. Uma coisa é informação, outra coisa é conhecimento. E isso faz uma grande diferença para quem hoje trabalha com consórcio. Não, e falando da planilha, né? Nossos vendedores todos têm acesso a ela, e entra a questão da informação e conhecimento. Eles têm a informação para colocar na planilha, mas por muitas vezes não tem o conhecimento para aplicar ela da forma que ela... Para ler o que ela está te trazendo. Exato, né? Não conseguem identificar tudo que ela passa para nós, né? Ela tem outras informações, acho que isso vai dar sequência aí para nós. Vamos lá, tudo que você disser será usado contra você no tribunal. Então, nós como consultores, a gente não termina aqui simplesmente na venda da carta contemplada e tu está obtendo lucro. O próprio cliente disse que ele teria uma aplicação que pagaria 101 ao mês. Então nós vamos vir para cá, ó, consórcio como previdência privada. Não estamos dizendo para tu pegar esse dinheiro que tu recebeu e colocar na previdência. É transformar isso na tua previdência. Ou seja, aqui nós temos um valor aplicado de 231 mil. Então, é o que tu me pagou lá na compra da carta. Boa. Né? Depois de 36 meses, tu tinha um crédito que começou com 1 milhão e terminou em 1.155.000. A parcela 2.795 foi para 3.230. Então tu teve uma correção do crédito parcela. O acumulativo foi 108 mil reais. Quando tu contemplou isso, eu te comprei ou tu vendeu por 20% do valor do crédito atualizado. Isso deu os 231 mil, que está aqui e está aqui. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Tu não disse para mim, Eliel, que tu tinha uma aplicação que te pagava 1,01 ao mês ou 12,75 no ano? Antes que alguém faça a conta e diga que a gente está errado. Quando a gente está falando de juro composto, 12% no ano não é 1% ao mês. Mas isso talvez para o próximo vídeo, para a gente poder comentar. Seguindo aqui, Léo. Então hoje, se eu tenho 231 mil reais aplicado numa renda, num rendimento, perdão, que pague 1,01, eu conseguiria fazer saques por 15 anos de R$ 2.788. Ou eu conseguiria fazer saques por 25 anos de 2.445. Ou, vamos pular mais um aqui, se eu sacar exatamente o rendimento, nada mais e nada menos, eu teria uma renda vitalícia de 2.322. Detalhe, eu sei que aqui eu estou falando de uma renda vitalícia de 2.322. Só que é óbvio que com o passar do tempo, esse dinheiro ele vai perder o poder de compra por causa da inflação que ocorre ano a ano. Mas o rendimento que tu tem, balizado no investimento que a gente citou lá em cima, né? Com certeza. E aqui a questão dos anos, ali 15, 20, 25, 30 anos, por que reduz o período e aumenta o resgate, né? Tu tá pegando a rentabilidade do crédito aplicado e uma fatia do bolo, né? Uma fatia do bolo. Até tu encerrar com o teu bolo e ter tua previdência encerrada também, né? E não existe certo e errado. Tem gente que diz o seguinte, eu vou pegar esse rendimento e vou pagar uma próxima carta, onde o meu próprio rendimento paga a minha carta. E não existe certo e errado, é o ciclo do consórcio que por aí vai. Isso entra de novo na visibilidade, na conseguir ler, a leitura que se faz da planilha, né? Podemos fechar com chave de ouro? Bora. A grande pergunta que talvez quem esteja nos assistindo pode estar fazendo agora é o seguinte, mas quem me garante? Beleza, gostei, achei fantástico o consórcio como investimento, mas quem me garante que eu, como cliente final, vou fazer um consórcio, vou pagar essas parcelas, e quem me garante que daqui a 5 anos, 8 anos, quando eu contemplar, eu vou conseguir vender esse meu crédito? Por um único motivo, Léo. Por mais que tenha o valor do ágio, que é quando tu está vendendo, a carta de crédito ela segue ainda muito barata. E aí quem que vai absorver isso aí? O empresário que está comprando o crédito para poder comprar o terreno do lado e ampliar a empresa. O empresário que quer pegar esse crédito e fazer um capital de giro, vamos dizer assim, né? O cliente final que tem muito mais pressa que o cliente que está vendendo e quer sair do aluguel, imobiliária, construtora e por aí vai. Mas por que
que existe essa liquidez? Ou seja, por que quando eu contemplo, eu consigo transformar esse meu consórcio em dinheiro na minha mão? Por esse simples motivo aqui. Vamos continuar nesse exemplo. Então eu tenho um consórcio onde o crédito está em 1.155.000. Nós vamos vir agora para cá, ó, valores da compra. Eu tinha um consórcio de crédito de 1.155.000, perdão, e foi dada uma entrada de R$231.000. Ou seja, o consórcio não era 220 meses? Eu paguei 36. Então, a partir de agora, faltam 184 parcelas. Lá atrás, a gente pagava meia parcela, tá lá, ó, 13.230. A partir de agora, eu tenho 184 parcelas que correspondem a um valor de 7.093. Ou seja, se nós jogarmos na HP, eu dei uma entrada de 231.000 para um crédito de 1.155.000. Fazendo aquela continha básica do CHSPV, eu teria 184N, teria 7.093 de parcela agora corrigida, parcela cheia, né? Quanto que está saindo esse custo para mim? Se a gente jogar na HP hoje, ou se alguém tiver aí poder fazer esse cálculo para nós, eu tenho um crédito, um valor de entrada, 184 meses, com uma parcela de 7.093. Isso daria um custo para quem está adquirindo esse crédito de 0,40 ao mês. E agora aqui eu deixo mais uma pulguinha atrás da orelha. Quem quiser saber o que é esse número aqui, segue nós, né? Segue nós, que mais para frente a gente vai também explicar. Não, cara, a gente tem muito conteúdo para passar, a gente tem bastante informação, tanto para os vendedores quanto para os consumidores, né, Riz? Durante esse vídeo tu falou bastante sobre formas de contemplação, enfim, e eu acredito, tenho certeza na verdade, que não vamos parar por aqui, né? Não. Então aguardo o próximo vídeo aí. Abraço, saúde.